Bom, nós vamos falar um pouco sobre afogamento e vamos falar também, né, vamos focar a nossa palestra em afogamento de crianças, né, que acho que é esse o tópico, é essa a geração que mais importa para a gente no dia de hoje relacionado à emergência, ao Save Life Kids e ao afogamento, tá? Então, principalmente afogamento em criança. E quando a gente fala principalmente em afogamento em criança, a gente pensa que o local de maior risco é realmente no lar e o seu entorno do lar. Tá? Eu trabalhei em terapia intensiva, em emergência, coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Minha vida toda foi dedicada ao afogamento, né? E eu consegui ver o afogamento desde o primeiro atendimento na praia até o follow-up completo, até chegar no hospital, passar pela emergência, CTI, ter a alta. Então, isso me deu uma visão bem ampla de todo o problema. E isso que eu vou falar para vocês é exatamente isso, né? A gente começa com um vídeo aqui de uma criança, né? De um espelho d'água e uma criança. E numa situação muito comum, né, onde as pessoas que são responsáveis pelas crianças, e a criança necessita de ter sempre um responsável, ela não pode receber as dicas do que fazer e do que não fazer diretamente, ela precisa de um responsável por ela. O responsável não compreende o risco que é uma criança e um espelho d'água. E o espelho d'água é uma situação atrativa. E o espelho d'água pode ser um tanque, como esse aí, uma piscina, um balde, uma cisterna aberta, uma caixa d'água, uma máquina de lavar, uma banheira, uma privada, diversas situações com água que existem dentro de casa e no entorno do lar, onde, de uma forma ou de outra, a pessoa que é responsável acaba não compreendendo que o risco é enorme, que não existe um risco maior do que deixar uma criança que não compreende isso, que não sabe o seu limite, e o responsável tem que dar este limite, e ele precisa realmente prestar muita atenção nisso e acreditar que isso pode acontecer, e acontecendo significa a possibilidade grande da perda do seu maior tesouro. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente compreenda isso, porque é a nossa missão passar isso para os responsáveis, para que isso não aconteça. Né? A criança caiu dentro desse espelho d'água, que é um espelho que deve ser 50 centímetros, 60 centímetros de profundidade, não mais do que isso, e isso basta para uma morte em 2, 3 minutos, com parada cardiorrespiratória, estado gravíssimo, crítico, né, num ambiente que supostamente era seguro para todo mundo, mas para esse tipo de criança, não. Ela precisa que o adulto esteja tomando conta dela o tempo todo. No mundo, nosso planeta Terra, né, ele tem 75% de água, e cada vez mais o afogamento vai acontecer. Então, é muito comum que isso aconteça. O Brasil é um dos países que tem o maior número de salvamentos aquáticos no mundo e um dos maiores números de óbitos por afogamento. Nós temos uma área aquática muito grande, um ambiente propício à diversão muito grande, né? E isso torna nosso país um país de alto risco. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Afogamento é a segunda causa de óbito de 1 a 4 anos de idade, terceira de 5 a 14, quarta de 15 a 24 anos. E o homem morre 6 vezes
quase 7 vezes mais do que a mulher. Sendo que na faixa de 25 a 29 anos, o homem morre 21 vezes mais do que a mulher. Por quê? Porque não respeita o limite, o seu próprio limite, acha que pode mais do que pode, e não consegue avaliar adequadamente o ambiente e o risco. Então, isso provoca maior afogamento. Desculpa. E quando a gente fala em afogamento, a gente pensa em litoral, mas não é o litoral que é o maior risco. O maior risco é realmente as águas internas, o norte, o centro-oeste, leste. Esse é o local de maior risco de afogamento. E quando a gente fala de afogamento, a gente sabe que o óbito é mais comum, como a gente estava falando, em rios, lagos e represas. Muito mais do que praias, muito mais do que piscinas e muito mais do que em casa, né? Mas em casa o problema é mais grave porque ele atinge principalmente crianças de 1 a 9 anos de idade. E o Brasil gasta pelo menos 7 bilhões de dólares, né, por ano, tá? Só em afogamento. E nós temos aí um gráfico que mostra a redução do afogamento ano a ano. Então, embora esses números sejam assustadores, ano a ano nós temos uma redução de óbitos por 100 mil habitantes, indicando que nós estamos no caminho certo, a prevenção é a resposta, é a solução correta. E, embora esses números todos sejam assustadores, a gente tem que ter a noção de que nós estamos vendo somente 6% do problema, porque nós vemos, na realidade, nós contabilizamos apenas o que nós vemos no hospital e no pós-hospital, ou seja, o que a gente vê que atendeu no sistema SUS e gerou uma AIH, ou que faleceu. O resto de todo o problema, todos os incidentes que acontecem em todos os locais que não geram uma internação hospitalar, que geram apenas um atendimento ambulatorial, consultório ou na praia, isso não fica contabilizado dentro de todo o processo. Como o público vê o problema afogamento? Ele sempre quer aprender primeiros socorros ou como salvar. Quando a gente fala em afogamento, o público normalmente, a população normalmente pensa: eu quero saber como salvar, eu quero saber como realizar primeiros socorros. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é prevenção. A prevenção é que faz a diferença. E esse trabalho publicado na Resuscitation, há 2 anos atrás, mostra claramente que em 5 temporadas de trabalho de guarda-vidas, a prevenção, a intervenção, a prevenção ocorreu em 99,8% dos casos. Ou seja, apenas 0,1% foram resgates e 0,02% foram primeiros socorros ou suporte de vida. Mostrando que a prevenção é muito mais importante. E é disso que se trata. Afogamento é prevenção, como o trauma é prevenção. E essa é uma situação típica de um dia de feriado, onde você tem uma quantidade gigante de pessoas no ambiente aquático e não há como controlar isso, como tomar conta de todo. O mais importante no momento, uma situação como essa, é você ter as pessoas educadas a realizarem a prevenção. E assim saberem exatamente como entrar, aonde entrar, como não ir para algum local, como evitar o afogamento. Esse é um feriado de 2015, da cidade do Rio de Janeiro, onde ocorreram 3 milhões de mortes em um dia, e onde havia 1 metro de ondas, 2.000 resgates foram feitos e ocorreram 4 óbitos. Ou seja, prevenção é a palavra-chave nesse tipo de situação. Tudo que eu estou falando aqui,
vocês podem encontrar na página da Sobrasa, gratuito, tem aulas nos nossos canais YouTube, tem cursos, tem várias coisas gratuitas, gibis, vídeos, a gente vai mostrar um pouco. Né? Nós temos um grupo fechado no Telegram, que a gente sempre, diariamente, troca informações, responde perguntas. Então, minha sugestão para vocês, entrem num grupo nosso da Sobrada do Telegram e vamos trocar informações, tirar dúvidas suas. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão. Significa o quê? Basta uma lâmina d'água, uma criança escorregando na banheira e ficando imersa na água para ocorrer um afogamento. Ele é muito rápido, muito silencioso e muito fatal. Por isso é importante, principalmente em crianças, que o responsável tenha educação para entender que ele é responsável, ele tem que ser responsável pelo afogamento e que o afogamento é muito rápido, silencioso e fatal. Normalmente, o afogamento, né, a gente, quando fala em afogamento como um todo, a gente pensa nos mais comuns são os homens, os solteiros. 50% das pessoas que se afogam acham que sabem nadar, ou seja, você pode achar que você sabe nadar e mesmo assim se afoga. Então, existe uma superestimação da sua capacidade ou uma subestimação do risco que é o ambiente aquático. E o afogamento, existem afogamentos do tipo primário, onde não houve causa aparente, ou você superestimou sua capacidade, ou você subestimou o risco local, e os secundários são os afogamentos causados por um mal súbito dentro da água, uma crise convulsiva, uma dor no peito, um trauma, o uso do álcool, uma droga, alguma coisa precipitou o afogamento por ter causado uma redução súbita e inesperada, na maioria das vezes, da sua competência aquática e da forma como você tinha de enfrentar aquele risco. Ambos os tipos de afogamento, seja água doce ou água salgada, produz hipóxia. A água é aspirada e ela tem uma dificuldade, ela causa uma dificuldade na troca gasosa. E essa dificuldade pode ser maior ou menor, conforme a quantidade de água que foi aspirada. E a quantidade de água que foi aspirada está relacionada ao tempo que você passou de sufoco dentro da água. Então, se você fez uma pequena aspiração de água única, vai ser um quadro leve, uma tosse, você se livra disso. Mas se houve mais uma segunda, uma terceira, você já passa a um grau 2, e aí passa rapidamente ao grau 3, 4, 5 e 6. Em 2, 3 minutos você está em parada cardiorrespiratória. E é muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, né, dar uma ideia daqui, isso é uma hipotransparência aqui, normalmente pulmão direito, e é um grau leve de afogamento, um grau 2. Uma pequena água foi aspirada. Esse aqui é um grau 3, uma quantidade maior de água que foi aspirada, e é um quadro crítico, necessita de CTI, terapia intensiva, né, ventilação mecânica, 48, 72 horas de assistência, mas essa quantidade de água, ela é pouca, ela é muita para causar um quadro grave, mas ela basta pelo mais ou menos 3 ml por quilo de peso, seria, né, num adulto 210 ml, mais ou menos, meio copo d'água. Meio copo d'água dá um quadro desse, grave, tá? Necessitando de terapia intensiva. E vamos focar um pouco nas medidas de casa, né? Normalmente, as campanhas são sempre baseadas em 5 medidas, para que a coisa fique fácil, memorável, memorizável e que possa ser, então, praticada com mais eficiência. E vamos ver uma a uma, né? Claro que, quando a gente fala de afogamento em criança e casa, a gente está falando de 3 idades diferentes que têm um aspecto, um perfil epidemiológico diferente. As crianças menores do que 2 anos se afogam mais em banhos e naqueles ambientes aquáticos bem simples dentro de casa. As crianças menores do que 5 anos, acrescenta-se a piscina, muito comum. E
Os adolescentes, ou aquelas crianças um pouco mais velhas, de 5 a 12 anos, você tem as piscinas como mais provável causa de afogamento. Tá? A primeira medida, que é muito importante e que é fundamental para isso, que a gente impacte, que a gente sensibilize o adulto responsável, é que ele tem que cuidar da sua criança 100% do tempo, quando está ao redor de um espelho d'água, ou perto de um espelho d'água, ou no espelho d'água. Isso é fundamental. E sempre à distância de um braço. A segunda é que você tem que restringir acesso. Então, você tem um quintal que tem piscina, você tem que ter uma restrição de acesso da casa para o quintal e deve ter uma restrição de acesso à piscina. Se você tem um poço, você tem um lago, você tem uma fossa, ou você tem qualquer ambiente que você tenha de água, seja um banheiro dentro de casa, ele tem que estar fechado o tempo todo. Né? Ou a área de serviço, se tem alguma água, ela deve ser esvaziada ou ela deve ser restrita o acesso. A terceira é sempre manter dentro de casa e ao redor de casa todos os recipientes que possam ficar vazios, que eles não realmente contenham água. Então, é uma bacia que está limpando a roupa, é um balde, é uma máquina de lavar, quer dizer, várias coisas que tem dentro de casa que podem estar com água e isso representa risco. O afogamento acontece com criança nesses ambientes. Tá? E como a gente estava falando aqui, sempre, né, manter essa distância, e a piscina ela tem algumas peculiaridades. Né? Ela precisa de pelo menos 4 medidas dentro de casa. Né? Ela precisa, primeiro, supervisão o tempo todo. Segundo, acesso. Então, acesso restrito. Então, mesmo que você esteja supervisionando, que o acesso seja restrito. Terceiro, que a sucção esteja desligada, porque a criança pode ser sugada mesmo que ela saiba nadar. Tá? E isso é muito importante. E depois, você tem que saber como agir. Quer dizer, se acontecer o afogamento, como você faz para ajudar ou para salvar, sem se tornar uma segunda vítima. Isso é muito importante. Né? É muito comum, não em ambiente de piscina, mas é muito comum em ambiente de praia e rio, que a pessoa que vai ajudar a outra a ser salva, ou vai salvar a outra, se torna uma segunda vítima e às vezes até morre pela vítima. Então é importante você saber como agir, o que fazer, né? E para isso a cadeia de sobrevivência do afogamento fala muito sobre quais são os passos, né? Reconhecer o afogado, pedir para ligar o 93, fornecer flutuação, evitar submersão e aí sim retirar de dentro da água. Isso tudo são coisas importantes até que chegue o suporte de vida básico e o suporte avançado de vida. É muito importante do afogamento a prevenção. E eu queria mostrar um pouquinho do que a gente faz de programas de prevenção. A gente tem 5 programas, são os programas mais importantes, que é o KIM na escola, que é uma atividade que a gente faz em escolas primárias. A gente tem o Piscina na Segura, que é uma atividade que a gente faz nas piscinas com os professores de natação, nas academias, escolas, clubes, hotéis. Nós temos o curso de suporte básico de vida em afogamento, que a gente ensina a cadeia de sobrevivência nos 5 anéis para todas aquelas pessoas que têm atividades aquáticas, que lidam com a água, seja fisioterapeuta na água, profissional de saúde que atende no APH, o profissional de saúde que atende num clube, academia, ou um profissional de saúde que tem piscina, ou que gosta de surfar, ou que gosta de nadar. Então, todo mundo que tem proximidade com a água, esse curso é muito importante. Os primeiros socorros, curso de primeiros socorros, que é um curso a gente foca nesse atendimento, né, do básico, do suporte básico de vida, e o Surf Salva, que é um programa para surfista. A gente tem os multi-ações, onde a gente tem os clubes de salvamento, onde a gente junta vários programas e faz num local só, cada dia um programa diferente. A gente tem o Município Mais Resiliente em Afogamento, que é um programa para o município reduzir os afogamentos, faz um estudo do problema, identifica os locais de maior risco, e aí a gente faz uma redução desse risco aplicando programas de prevenção.
E nós vamos ter, né, todo ano a gente tem a Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, que esse ano vamos ter do dia 23 ao dia 29 de novembro, uma grande campanha com 15 países latinos, cada um fazendo uma ação de prevenção simples, ações simples, né? Usando uma das ferramentas que a gente tem, passando um vídeo para suas crianças em qualquer lugar, para os seus alunos, ou numa escola. Nós temos 5 vídeos de desenho animado, nós temos 4 gibis de prevenção, tudo focado em criança. E a gente já estamos quase terminando, e eu queria fazer essa pergunta, dizer, qual é o local de maior risco de afogamento numa piscina? Quando eu pergunto isso, as pessoas começam a pensar sempre assim, é perto da escada, é onde fica mais fundo, é perto do ralo ou da aspiração. Então, existem várias respostas. A resposta correta é que é dentro da água, ou seja, a piscina é um local que apresenta risco para todos nós, e seja ela de qualquer profundidade. Se eu sou um excelente nadador, mas tenho um mal súbito e não tem ninguém me olhando, a possibilidade de eu morrer ali afogado, mesmo que o mal súbito seja uma pequena tonteira, um mal-estar, eu posso morrer afogado. Então, é muito importante quando a gente está perto da água que tenha sempre alguém fazendo supervisão, seja de crianças ou seja de adultos, que tenha sempre um adulto de fora olhando. Tá? Esse vídeo, claro que é uma encenação, mas é importante a gente entender que existe uma barreira entre eu ter todos os programas de prevenção, materiais, ferramentas como a gente tem, onde ninguém no mundo tem tantas ferramentas e programas de prevenção quanto a Sobrasa, quanto nós temos no Brasil, e a outra coisa é entregar esse programa para a pessoa que precisa. Ela precisa ser sensibilizada para receber. Então, é muito importante que pais, que responsáveis, que adolescentes, que jovens entendam que o afogamento pode acontecer com eles, como acontece com qualquer um de nós, e como já aconteceu com todo mundo que está me ouvindo. Tá? Todos nós já nos afogamos uma vez. Isso é importante entender, que nós nos afogamos, mas tínhamos ferramentas para sair daquela situação, ou alguém nos salvou. Então, o afogamento acontece com todo mundo. E quando você sensibiliza uma pessoa e ela entende que aquilo pode acontecer com ela, é quando a gente abre espaço para receber os programas que a gente tem para oferecer. Isso deve envolver os mais novos, os mais velhos, toda uma população, uma comunidade, para evitar uma situação como essa, uma criança de 9 anos de idade afogada, depois que todo mundo se recolheu depois do almoço, num domingo, onde todo mundo foi dormir e a criança ficou sozinha, como se fosse seguro para ela, e ela ficou ela está em estado vegetativo persistente, foi ressuscitada, bem ressuscitada, só que o cérebro não correspondeu, né? O tempo era muito grande, e isso é o usual no afogamento, tá? Essa é a situação mais comum, ou morre ou está em estado vegetativo persistente, tá? Apenas 7 a 11% dos casos de ressuscitação de afogamentos sobrevivem sem sequelas. 7 a 11%. Tá? Então, essa é a minoria. Por isso a prevenção é tão importante, por isso é importante a gente sensibilizar a todos que afogamento pode acontecer, ele é rápido, ele é silencioso, ele é normalmente fatal. Obrigado, Naomi, obrigado a vocês todos por estarem me ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês
E se houver alguma uma pergunta, eu estou aqui para responder. Obrigado.